uma profecia recente sobre a queda do Papa Francisco e uma profecia antiga, o sinal que Israel estava esperando para a construção do terceiro templo. O que é a construção do terceiro templo de Jerusalém e o que isso tem a ver com a novilha vermelha que nasceu em Israel? Tudo começa com Abraão no Monte Moriá, quando Deus pede para que ele sacrifique seu filho Isaque. É nesse monte onde Abraão e sua descendência são abençoados. Naquele monte foram construídos 2 templos. O primeiro foi feito pelo rei Salomão, filho de Davi. Esse templo durou cerca de 400 anos e foi destruído pelos babilônicos no comando de Nabucodonosor II. Graças à Bíblia e à arqueologia, conseguimos entender como funcionava o serviço no templo. O segundo foi construído depois do cativeiro da Babilônia, quando os hebreus voltaram do exílio. Você precisa alcançar um milagre urgente, uma causa impossível. Reze as 1000 súplicas a São José e creia na intercessão poderosa dessa oração, adquirindo este livro, As 1000 súplicas a São José. Basta você clicar neste link que está aparecendo. Centenas de anos depois, ele foi reformado por Herodes, que ampliou o templo e fez dele uma das maiores construções da época. Esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70 d.C. e durou cerca de 590 anos. Desde então, o povo de Israel vive sem o templo, que era o coração do país, onde hoje chamam de Muro das Lamentações. E uma curiosidade interessante, a destruição dos 2 templos aconteceu na mesma data do calendário judaico, que corresponde a julho e agosto. Todos os anos acontece o Dia Nacional de Jejum e Luto pelo Templo de Jerusalém. A construção do terceiro templo. Um dos sinais da construção do terceiro templo era o nascimento de uma novilha vermelha em Israel, que muitos judeus acreditam que a segunda vinda de Jesus Cristo não pode acontecer até que o terceiro templo seja construído em Jerusalém, o que requer o surgimento de uma novilha vermelha nascida em Israel. A construção do terceiro templo, para nós cristãos católicos, em Jerusalém, aponta para o governo do Anticristo, o que significa que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E os judeus estão esperando que Jesus venha para entrar nesse terceiro templo que será construído. Mas, na verdade, será a vinda do Anticristo, o governo do Anticristo no mundo. A profecia sobre o Papa foi postada no Instagram do Lucas Gelásio, a freira nordestina que teve essa revelação. Lucas Gelásio começa dizendo no seu Instagram: quando Deus revela alguma cena do futuro, não significa que tenha decretado que ela invariavelmente se realizará. Ele pode ter mostrado a consequência que virá se tudo seguir de forma em que está, com a intenção de que as pessoas rezem e se santifiquem, para que o acontecimento previsto não se concretize. Foi assim no caso bíblico de Nínive. No dia 19 de junho, por volta das 23 horas, a freira nordestina teve uma visão bastante grave. O Papa Francisco estava em um local espaçoso, como um largo ou uma praça. Então caiu ferido com a mão no peito. Apesar de ter sido uma cena muito rápida, pareceu à freira que a queda havia sido causada por um tiro. Viu o Papa no chão,
muito mal, recebendo socorro. Ao redor dele havia um cardeal, um bispo e outros homens. Pelos detalhes que a freira descreveu sobre o chão, o local em que a cena se passou era semelhante à praça do Santuário de Fátima ou à Praça Vermelha de Moscou. No dia 16 de outubro, ela teve um sonho com o Papa Francisco em um leito de UTI, entubado. Havia feridas em seu rosto, principalmente na testa e no nariz. Na sequência, viu milhares de pessoas em frente à Basílica de São Pedro, com velas acesas, como em uma vigília em oração pelo Papa. Também viu muitas pessoas em suas próprias casas chorando e rezando com fervor pela saúde do Sumo Pontífice. Então, irmãos, estamos vivendo tempos de guerra, tempos de ameaça terrorista, principalmente na Europa. E essa visão, que provavelmente a cena se passa no Santuário de Fátima ou na Praça Vermelha de Moscou, nós já sabemos o que vai acontecer. O Papa, voltando de Moscou, pode encontrar e vai encontrar, segundo as profecias, Roma destruída pela guerra. E o Hamas tem prometido que vai começar a atacar o mundo inteiro. E nós temos que estar vigilantes e preparados em oração. Numa mensagem de Nossa Senhora em Anguera, ela disse: "Queridos filhos, de joelhos em oração, adorai meu Filho Jesus na Eucaristia. Em vossa oração com Jesus escutai-o. Ele quer falar-vos. Prostrai-vos diante dele e adorai-o verdadeiramente. Vossa força e vitória estão na Eucaristia. Diante de Jesus rezai pela Igreja, rezai pelo Papa Francisco. A Igreja caminha para um futuro doloroso. Decisões irão contrariar a muitos, e o caminho do Calvário será doloroso. Eu sou a vossa mãe e vos amo. Coragem." Então, irmãos, estamos vivendo sinais da segunda vinda de Jesus. A guerra, a apostasia na Igreja, o distanciamento das pessoas, das almas de Deus. Não querem saber de Deus, não querem saber dos sacramentos, não querem saber da conversão. Por isso, é preciso que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas que ainda estão dormindo um sono espiritual. E se Nossa Senhora pediu para rezarmos pelo Papa, vamos fazer confiantes de que tudo pode ser mudado pela força da oração e da penitência. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!